Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu estou de volta, onde quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura como alcançar em Deus muito além do que você pede ou do que você pensa. Você vai ver que para alcançá-lo, vitórias em Cristo, é como subir degraus em escada. Você vai subindo degraus e alcançando aquilo que Ele permite que esteja ao alcance das suas mãos. Alguém vai dizer, pastor, tudo está ao meu alcance. É verdade, mas há degraus que devem ser subidos e você vai tomando posse aos poucos. Você vai tomando posse daquilo que Deus tem preparado degrau a degrau, até você alcançar o nível máximo. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 19. Olha o que está escrito, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Queridos, observa que primeiro a Escritura, ela nos instrui a conhecê-la, o amor de Cristo. Ao conhecê-la, o amor de Cristo, a Escritura também diz que é o qual, ou pelo mesmo, excede todo entendimento. Então, logo percebo que o entendimento nos é dado por meio do amor de Deus. Você conhece ao amor de Cristo, ao conhecê-la, que é a primeira coisa. Segunda coisa, você passa a entender o que aquele amor na sua vida representa. Você passa a entender o que aquele amor ou o significado que ele tem na sua vida. Quando você conhece o amor de Deus e você passa a ter esse entendimento do que é o amor de Deus, você entende o quanto esse amor é precioso para com você que está me ouvindo. Primeiro você conhece, ao conhecer você passa a entender o que aquele amor para com você representa. E ao entendê-la, o que representa o amor de Deus, ao aceitá-lo esse amor, final do versículo 19 diz assim: e sejais tomado de toda a plenitude de Deus, de toda a plenitude do Espírito. Então, primeiro você conhece. Ao conhecer, você entende por meio do conhecimento o que aquele amor para você representa. Você passa a entender o significado daquele amor. Você passa a entender a importância daquele amor. Você passa a entender o que aquele amor representa para com você que está me ouvindo. E quando você entende o que representa o amor de Deus, você passa a ser cheio da plenitude do mesmo. E ao tornar-se cheio da plenitude do mesmo, você deve ter observado, por isso que eu falei lá atrás de degraus. Você conhece, primeira coisa. Segunda coisa, você passa a entender o que aquele amor que você conheceu representa, ou o que ele vai exigir de cada um de nós. Ao entender o que aquele amor representa, agora você, se aceitá-lo, vai ser cheio da plenitude. E ao tornar-se cheio da plenitude do Espírito, diz o versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Ou seja, para que Deus faça infinitamente mais do que tudo na vida de qualquer pessoa. 3 passos a serem seguidos. Primeiro, deve conhecê-la. Quando você conhece, você passa a entender o que aquele amor que você conheceu, o que ele vai representar na sua vida. E se você aceitar ao entender o que o amor de Deus representa, você vai passar a ser cheio da plenitude. Terceira coisa. E ao tornar-se cheio da plenitude, você conhece, passa a entender o que o amor representa, agora se torna cheio da plenitude. Ao tornar-se cheio da plenitude do Espírito, agora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Ao tornar-se cheio da plenitude, Deus fará tudo infinitamente mais por você.
Quando você se torna cheio da plenitude, Deus fará por você infinitamente mais do que tudo quanto você pede e quanto você pensa. Muito além do que você pede, muito além do que você pensa, será feito por você. Só que para Deus fazer por alguém, muito além do que aquele alguém pede, muito além do que aquele alguém pensa, primeiro você tem que conhecer. Depois você entende o que aquele amor significa. Terceira coisa, se torna tomado da plenitude do Espírito. E agora Deus fará por você, porque tornou-se cheio da plenitude do Espírito. Deus fará por você infinitamente mais do que tudo quanto você pede e quanto você pensa. Muito além, mas muito além do que você pede e do que você pensa, Deus ele quer fazer por você. Ou seja, tem graças em Deus que para alcançá-lo é necessário subir degraus. Conhece? Passa a entender o que aquele amor representa, torna-se tomado da plenitude do Espírito. Agora que está cheio da plenitude do Espírito, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ao tornar-se cheio da plenitude do Espírito, Deus fará por você muito além do que você pede e muito além do que você pensa. Ou seja, o que Deus tem e quer fazer por você vai muito além do que você pede para Ele. Vai muito além do que passa pelo teu coração. Vai muito além da tua capacidade, da tua mentalidade humana. Vai muito além da sua imaginação. Vai muito além do que você imaginou um dia, do que você sonhou um dia. Vai muito além do que você está pensando. Foge dos parâmetros da capacidade humana. É algo surpreendente. Mas uma coisa por vez, conhece. Ao conhecer, você passa a entender o que aquele amor significa. Ao você entender o que aquele amor significa, você se torna tomado pela plenitude do Espírito. Agora que está cheio da plenitude do Espírito, Ele fará por você infinitamente mais do que tudo quanto você pede e quanto você pensa. Ou seja, muito além do que você pede para Deus, muito além do que você tem pensado. Ou seja, Deus quer fazer por você infinitamente mais, muito além da sua capacidade, muito além da sua mentalidade, muito além da sua imaginação, muito além do seu sonho, muito além do que você pede para Ele em oração, muito além daquilo que você está pensando no atual momento, que você ainda vai pensar. Foge da mentalidade humana. Passos a serem seguidos. Faz o teste para tu ver se Deus não vai fazer na sua vida. Primeira coisa que você conhece. Ao conhecer, você entende o que significa aquele amor. Aí você vai entender, quando você entender o que esse amor significa, vai descobrir de fato que estava perdendo tempo longe de Jesus. Quando você entende o que esse amor significa, você se torna cheio da plenitude dele. Porque quando você entende o significado desse amor, você vai querer mais. Quando você entende o significado desse amor, você vai almejar mais. Quando você entende o significado desse amor, você vai desejar mais. Porque o amor de Cristo é assim. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. O amor de Cristo, quanto mais alguém tem, mais aquilo alguém deseja. O amor de Cristo, quando alguém conhece, entende o que ele significa, quanto mais você desfruta dele, mais você quer desfrutá-lo. Porque é algo que nos chama. O amor de Cristo é algo que atrai. O amor de Cristo é como um imã, ele nos puxa, ele nos conquista. O amor de Cristo, a pessoa que realmente entende o significado do amor de Cristo, ela não fica longe, quer estar cada vez mais perto. E quando alguém entende o que significa esse amor, se torna cheio da plenitude, porque os ama de igual modo. E aí, quando você se torna cheio da plenitude, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, quando você entende o que significa esse amor, Ele fará por você muito além de tudo que você pensa, que você imagina. Muito mais será feito por você. Mas uma coisa por vez, conhece, entende o que significa esse amor, agora você se torna cheio da plenitude e agora Ele fará por você infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma coisa por vez. Conhece, entende o que significa o amor de Deus,
é tomado pela plenitude do Espírito. Agora que está cheio da plenitude do Espírito, por você entender o que significa esse amor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele fará por você. Ao entender o que significa o amor dele para com você, Ele fará por você muito além do que você pede e muito além do que você pensa. De que maneira? Através do seu poder que opera em cada um de nós. Quando você entende o significado desse amor, esse próprio amor começa a operar, edificar, santificar, começa a os enchê-lo com toda a plenitude. Ele começa a os enchê-lo com o seu amor, começa a os enchê-lo com a sua bondade, começa a os enchê-lo com a sua graça, conforme o seu poder que opera em nós. O que a palavra está nos mostrando, que Deus ele quer te enchê-lo em todos os aspectos. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja uma mulher, um homem de fé. Deus quer que você seja uma pessoa vitoriosa. Deus quer que você seja uma pessoa cheia da graça, cheia da plenitude do Espírito. Deus ele quer que você conheça esse amor, para que você entenda o que esse amor significa. Deus quer que você conheça esse amor, para que você entenda o significado do mesmo. Quando você entender o que significa o amor de Cristo por você, você vai querer cada vez mais e mais da presença de Deus. Quando você entender o que significa esse amor, você vai querer cada vez mais da presença, porque esse amor ele nos conquista, esse amor ele nos atrai, esse amor, como eu falei, é como um imã, ele nos puxa para perto. Esse amor ele nos atrai de alguma forma que aquele que conhece não consegue ficar distante. Se alguém que está me ouvindo agora está distante, é porque você não entendeu ainda o que significa o amor de Deus. Você ainda não entendeu o significado do nome Jesus Cristo. Porque quando você entende, você se torna cheio da plenitude. Quando você se torna cheio da plenitude, Ele fará por você muito além, mas muito, muito além do que tudo que você pensa e que você pede. De que maneira? Através de um poder soberano, o qual opera em nós. Como diz o final do versículo 20. Conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, ele começa a operar por meio da plenitude quando alguém se torna cheio. Ele começa a operar transformando, restaurando, os enchendo com a graça, os enchendo de força, os enchendo de fé, os fazendo o coração transbordar radiante de amor, de alegria. Ele faz com que aquele alguém se torne cheio da sua plenitude. E assim, quando alguém se torna cheio, esse alguém vai se aproximando mais e mais, porque de Deus é assim, quanto mais alguém tem, estou falando de Deus, quanto mais alguém tem, mais quer, porque esse amor chama, conquista, puxa, atrai. Esse é o amor que quem tem, quem conhece, quem sabe o significado, não consegue ficar distante dele. Quanto mais tem, mais deseja do mesmo. E aí eu finalizo com uma pergunta no seu coração: qual é o seu desejo? Ou de quem você está se aproximando? Vou ficando por aqui. Boa reflexão, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.